Então, pessoal, vamos para a segunda parte, segunda aula de revisão, então, para a prova do primeiro bimestre. Então, falando aqui rapidamente dois nomes muito grandes do fotojornalismo, né? Os pais do fotojornalismo moderno, a gente pode dizer. Cansei de dizer que o fotojornalismo tem um pai, porque tem vários, e mães também, né? Então, mas esses dois aqui são os principais. Primeiro, Robert Capa, então, né? Esse fotógrafo húngaro, que então adotou esse nome Robert Capa porque parecia um nome mais americano, né? E ele, junto da sua namorada Gerta, fizeram inúmeros trabalhos cobrindo principalmente a Segunda Guerra. E ele tinha esse estilo justamente de fotografar o inesperado, não posar. E aqui está a foto dele, então, mais famosa do soldado caído, então, na Guerra Civil Espanhola. E o Capa é considerado o pai do fotojornalismo, especialmente porque ele também fundou a agência Magnum, que a gente falou no final da última aula, né? E o outro é o meu favorito, Cartier-Bresson. Então, Cartier-Bresson vai ser, então, identificado, vai ter essa marca, né, que vão chamar de instante decisivo. Gravem isso, instante decisivo. E o que é esse instante decisivo, então? É olhar para uma cena e tirar a foto na hora certa, na hora que a ação está acontecendo, né? Na hora que aquilo ali tá tomando lugar, não é saber a hora de apertar o botão, né? E apertar o botão na hora certa, com as configurações certas, porque, como o nome diz, é um instante decisivo, é um instante que vai passar. Se você não tirar a foto naquele momento ali, acabou. Você não consegue mais depois tirar aquela foto. E aí já então, a Magnum foi fundada em 1947, então, e justamente logo após a fundação da Magnum, ali então na década de 60, a gente vai ter justamente a criação do novo jornalismo, uma nova forma de jornalismo que vai influenciar profundamente a percepção da própria fotografia mesmo. Então a gente tem o novo jornalismo, principalmente na imprensa, mesmo, né, como eu falo, no jornalismo mesmo, escrito, né, isso. No escrito, mas a gente vai ter também influência do novo jornalismo justamente na fotografia. Como que isso vai acontecer? Então, se o jornalismo clássico ele tinha justamente essa questão de objetividade, lead, de ser tudo muito certinho, o novo jornalismo vai tentar vir para quebrar isso, justamente pelo momento que os Estados Unidos estavam vivendo, né? Estavam vivendo a contracultura, o Woodstock, o início de uma cultura mais permissiva com drogas, com sexo, o feminismo estava surgindo. Então, existiu muito essa questão de vamos transformar o jornalismo impresso em algo mais literário, algo que não seja tão objetivo, algo que não seja tão lead, uma construção fechada, uma construção na forma de pirâmide. E isso vai dar origem a trabalhos mais literários, né? Essas reportagens que a gente tem até hoje, o Longo Fôlego, que trazem não só o fato, mas trazem como a pessoa abordou o fato, como foi a entrevista, construindo um cenário na cabeça do leitor. E isso vai chegar na fotografia, especialmente pelo livro da Susan Sontag, sobre fotografia, no qual ela vai discorrer então que não existe fotografia objetiva. Não existe uma fotografia que, igual o jornalismo clássico, a gente vai falar então uma fotografia com um lead, uma fotografia que não tem uma intenção. Ela vai defender que toda fotografia é um instrumento de interpretação do mundo, porque pelo plano que você escolhe, pelo ângulo, pela composição que você escolhe, tudo isso está passando uma interpretação, está passando uma mensagem. Lembra que eu falo sempre, a fotografia é sempre semântica. Então, mesmo que não seja consciente essas escolhas, sejam conscientes nessas escolhas, elas sempre vão existir.
Não tem como tirar uma fotografia e ela não passar uma mensagem, por mínima que essa mensagem seja. Então, a gente falou da primeira revolução do fotojornalismo, agora temos a segunda, que vai se dar ali em torno da da Guerra do Vietnã, nos 60, 70, talvez ainda 80, né? Vai ser um fotojornalismo, então, usado para criticar muito a questão da guerra. Vai ser um fotojornalismo mais independente, que agora as pessoas querem os fotojornalistas, principalmente os independentes, têm muito mais a intenção de sensibilizar o leitor do que mesmo de chocar, porque se antes a gente tinha fotos de corpos, foto de gente caída, de sangue, o que a gente pode ter agora é uma questão muito mais, vamos mostrar como a guerra está influenciando a vida das pessoas, não só mostrar o horror da guerra, os soldados, mas assim, porque a guerra, talvez isso pra gente seja muito, a gente nunca tenha pensado sobre isso, que a guerra não atinge só quem está lutando, porque como a gente nunca teve uma guerra no Brasil, assim, principalmente nós, da nossa faixa etária, a gente nunca viu como que é. Mas pensem assim, a quarentena, a gente não está doente e a gente está sendo afetado, porque aí a gente tem que ficar em casa e tal. É a mesma coisa com uma guerra. As pessoas que estão ali, elas não são soldados, mas elas estão sendo, sim, acometidas pela guerra. Elas estão sofrendo a influência. Então, no Vietnã, as pessoas civis acabavam morrendo, civis tinham que fugir, tinham que se esconder. Então, os fotógrafos queriam mostrar justamente essa ideia, como que a guerra não afeta só quem está diretamente envolvido, mas afeta toda a população. E essa guerra marcou muito por dois fatores. Primeiro, o número de repórteres mortos. Então, tivemos 39 repórteres mortos, fotojornalistas, né? Isso é muita gente. E a segunda foi justamente a questão da opinião pública. A guerra, no primeiro momento, né? Enquanto a população apoiava a guerra, no primeiro momento, as revistas, até mesmo a TV, né? A TV já estava bem difundida nessa época, até mesmo a TV, ela publicava fotos da guerra, né? Meio que incitando a guerra. Depois que a opinião pública mudou e as pessoas pararam de apoiar a guerra, essas fotos mudaram e começaram a desenvolver imagens anti-guerra, imagens para chamar a atenção das pessoas de que a guerra não era boa. E isso foi a principal coisa, o principal fato que marcou o fotojornalismo durante a Guerra do Vietnã. Gravem isso, que é justamente a utilização das fotografias e da TV para criar uma opinião contrária contra a guerra, para criar um movimento pacifista, um movimento em busca do pacífico, né, de uma sociedade mais pacífica, justamente usando essas imagens das pessoas sofrendo, do horror ali que os civis mesmo sofriam, para tentar terminar com a guerra. E isso vai ser um aprendizado, né, para os veículos de comunicação e para os militares, que justamente em guerras posteriores, muitas vezes eles não vão deixar fotojornalistas cobrirem amplamente e abertamente. Às vezes os fotojornalistas vão ter justamente que cobrir mais separados, cobrir determinadas coisas assim que... justamente porque os militares ficaram com medo depois da guerra do Vietnã de como que a fotografia e a TV podem mudar a opinião pública. Nessa revolução também a gente vai ter o fim de muitas revistas tradicionais, como a Life, por exemplo, né? E a gente vai ver surgir outras revistas como a Time, a Newsweek. Aqui no Brasil a gente vai ter o surgimento da Veja. A gente vai ter um mercado de comunicação cada vez mais segmentado, né? Então a gente vai ter agora um design gráfico muito mais forte, justamente pelo advento dos aplicativos, não, dos programas de design, né? Das possibilidades de modificar as coisas no computador agora. A gente vai ter uma cobertura de fotógrafos para tudo, né? Cobrindo
tudo, a gente vai ter um número de fotógrafos muito grande, então desde casamentos, por exemplo, casamento da princesa Diana, até morte, até vida política, vida das celebridades. Então o fotojornalismo vai subir num nível industrial, assim, que vai ter muito fotógrafo, mas muita coisa para ser fotografada também. E como o Souza vai falar, isso vai levar a uma convencionalização e uma rotinização do fotojornalismo. Então, os repórteres já saem do jornal sabendo o que vão cobrir, já seguindo uma rotina até mesmo do que vai ser fotografado. A foto tem que ser assim, a foto tem que ser assado. Muito parte do mercado se orientando então para a questão das celebridades, né, pro glamour das celebridades. Vamos esquadrinhar a vida dessas celebridades através de fotos e mostrar a realidade delas. E como eu disse, os computadores vão ser cada vez mais usados para manipulação, para modificação dessas fotos. Então, posso colocar cor, posso tirar, posso cortar. Então, as possibilidades agora das fotos vão ser muito maiores. Às vezes, se antes eu não conseguia usar uma foto que o fotojornalista tirou porque ela estava como eu não queria, estava escura, estava clara, agora eu consigo mudar isso. E a transmissão da informação vai ser assim, quase que imediata, né? Quase que imediata não, porque isso surge um pouco mais à frente, mas vai ser bem mais rápida do que era antes. Então, cada dia mais os fotojornalistas têm que trabalhar mais rápido para já mandar a foto para a redação, para justamente dar o furo, porque o furo não é só na escrita, né? O furo pode ser uma foto também. E por fim temos a terceira revolução do fotojornalismo, então, né, que aí é a partir dos anos 90. Então a gente vai falar que 1989 foi o início dessa revolução que vai se concretizar na década de 90, porque em 1989, né, o Muro de Berlim caiu, então a gente pode falar que a Guerra Fria acabou, então esse embate muito ferrenho entre capitalismo e comunismo, socialismo, ele diminui, apesar que talvez a gente esteja vendo isso agora, de volta no Brasil, um embate real, na verdade, né, mas talvez esteja voltando. Então, a gente tem justamente essa unificação a nível mundial. Então, a gente tem a queda da cortina de ferro, né, que é justamente esse embate entre o Ocidente e o Oriente e a União Soviética. A gente tem a queda da União Soviética. A gente tem novas tecnologias de informação e comunicação que vão agora sim permitir comunicação em tempo real, transmissão em tempo no mesmo tempo de inúmeras informações. Vamos ter justamente a questão das migrações, que acho que isso atingiu um ápice agora, né? Mas começa desde a época de 90, principalmente ali em torno da União Soviética, na Europa, quando a União Soviética foi desmantelada, então foi desfeita, várias migrações ocorreram aí nos países recém-criados e, infelizmente, inúmeros conflitos civis ali. Na terceira revolução, a gente tem a possibilidade de manipulação, então, isso começou na segunda revolução, na década de 80. Na terceira, década de 90, a gente tem a consolidação justamente dessa possibilidade de manipulação de tudo. Agora a gente vai ter, então, efetivamente os programas de Photoshop cada vez melhores, cada vez mais possíveis de mudar a realidade conforme o bel prazer do editor ou do fotógrafo. Como eu falei aqui, novas tentativas de controle sobre a movimentação dos fotojornalistas, especialmente por conta da guerra do Vietnã, né? Justamente alguns conflitos militares vão restringir o que os fotojornalistas podem cobrir aí. Então agora a gente está cada vez mais perdendo interesse nesses photoshocks, a gente quer a vida das celebridades, a gente quer os retratos, a gente quer coisas diversas. A fotografia talvez esteja tão incrustada na sociedade que o choque perde o seu poder. A gente já está tão acostumado a ficar chocado o tempo todo que mais nada choca a gente. E hoje, como que o fotojornalismo está, né?
Então a gente falou disso um pouco na aula. A fotografia perdeu muita credibilidade, especialmente pela questão da manipulação, da excessiva manipulação que as fotografias sofrem hoje em dia. A fotografia ela se tornou talvez um espetáculo previsível, como alguns autores vão falar, porque justamente as fotos são todas iguais. Então, um exemplo é, por exemplo, se a gente tem um camponês no Peru e um camponês na China, a foto vai ser muito parecida, obviamente o contexto vai mudar, o fundo vai mudar, a pessoa vai mudar, as roupas e tudo, mas muitas vezes a gente vê uma convencionalização das fotos, que é justamente, vamos tirar foto de um camponês, tá? Então aí vai estar com a cara sofrendo, aí vai estar trabalhando, aí vai estar com a cara suja. A gente às vezes vai ter muitos estereótipos que os fotógrafos vão seguir, o que vai levar a uma homogeneização das fotos muitas vezes. E justamente pelo movimento surgido lá na década de 70, né, do novo jornalismo, 60, 70, a gente vai ter... Hoje em dia as pessoas não vão tentar fazer as fotos mais parecerem objetivas, porque a gente já tem a noção de que as fotos não são. Acho que até mesmo por conta de toda a manipulação que as fotos têm sofrido, a gente sabe que as fotos hoje em dia elas são subjetivas, né? Então, hoje em dia não tem uma tentativa de mascarar esse subjetivismo. A gente vai ter cada vez mais participação do público, né? Então a gente vai ter cada vez mais fotos de amadores aí na TV, na imprensa, na internet. Vai ter sempre mande sua foto, mande seu recado. Então a gente vai ter esse crescimento muito grande. A gente vai ter o jornalismo nas redes sociais, né? Então, que sempre pedem uma foto. Cada post geralmente vem acompanhado de uma foto, justamente porque a foto vai chamar a atenção para a manchete, né? Como a foto sempre fez, na verdade. Mas a gente vai ter então esse fotojornalismo rápido. A pessoa já está cobrindo a matéria lá na hora e aí ela já tira a foto na hora que está ali, justamente para já tirar a foto, faz a matéria, já posta no Instagram, fala, estou cobrindo, está acontecendo isso. É um fotojornalismo muito imediato, muito rápido. E por fim, o fotojornalismo de celular. Então não só o fotojornalismo, né? A fotografia de celular, que está em todo lugar, está em todo momento as pessoas tirando foto, publicando com o celular. Então a gente tem o começo de fazer fotos profissionais com o celular, né? Como foram as capas aqui da revista Time, dessas primeiras mulheres, que foram as primeiras em diversas categorias, e foram todas feitas com fotos de celular, e isso ainda assim renderam fotos ótimas, a gente consegue ver. Não são fotos que usaram o celular e um rebatedor, uma luz talvez, e são fotos que parecem realmente profissionais, inclusive foram feitas por uma brasileira. Então esse é o nosso futuro, né? Esse é a questão justamente de como a gente vai continuar fazendo as coisas pelo celular. Eu não acredito que as câmeras digitais profissionais vão realmente sumir, mas elas vão dar muito mais espaço para o celular. O celular, eu acho que eles vão cada dia mais sendo melhores, né? Sendo cada vez mais poderosos, dando mais recursos, né, para a gente fazer. Então, às vezes fazer a mesma coisa que a câmera digital profissional às vezes nos dá a opção. Fotojornalismo no Brasil, então, rapidamente, a gente vai ter então a imprensa brasileira começando em 1808, mas vai ser só a partir da campanha de independência que a imprensa vai se consolidar. E aí a gente tem então duas revistas principais, a Semana Ilustrada, né, que vai ser a primeira revista ilustrada, e depois a Revista Ilustrada, que todas essas revistas dessa época, essas publicações têm um caráter satírico e tal, e vão começar a usar ilustrações, primeiras ilustrações
baseados em fotografias, até chegar num nível que vão ser realmente as fotografias. A gente tem a revista Besouro também, então, que é a concorrente da Ilustrada, e ela vai ser a revista que vai ser marcada pelas suas fotos chocantes. Vocês devem lembrar que eu passei na sala da grande seca, né, que atingiu o Ceará, e já existiam repórteres lá cobrindo a seca, mas eles enviaram um fotógrafo justamente para retratar isso imageticamente. Então, o José do Patrocínio, esse jornalista, vai lá cobrir e vai mandar as fotos para o Besouro, e são fotos no formato de carte visite, né? Então, esse formato aqui que a gente viu antes, eles são crianças em sua maioria, mas também alguns adultos desnutridos, maltrapilhos, sujos, e essas fotos vão chocar a sociedade brasileira, né? São fotos realmente preocupantes e que levantam vários questionamentos de como que a gente lida com a distribuição de alimentos e de renda no país. Vamos ter aí a revista da semana também, que começa então no início do século XX. 1928, talvez a maior revista brasileira, uma das mais, né? Não a maior obviamente, mas uma das mais, a revista Cruzeiro, que é justamente uma revista inspirada. Ela surge antes da Life, mas ela vai seguir a mesma linha editorial da Life. São muitas fotos, são temas do cotidiano, são histórias fotográficas, né? Então, em narrativas fotográficas, como essa aqui do Pau de Arara, por exemplo, ou essa aqui de um terreiro de Umbanda, mostrando como que é a realidade daquele universo ali. E na década de 50 a gente vai ter a diagramação entrando pesadamente aqui no Brasil. Isso vai mudar a relação com as fotos, justamente dar mais espaço para as fotos e tentar fazer fotos cada vez melhores, cada vez mais interessantes, porque as fotos estão ganhando cada vez mais espaço na diagramação. Então, em 1951 surge o Última Hora, que vai trazer essas fotos coloridas na capa. Em 52 surge a Manchete, que vai entrar como concorrente da Cruzeiro e vai se tornar a maior revista da época. Depois a Fatos e Fotos, que, como o nome diz, é só foto, basicamente, né? E aí, na década de 70, vamos ter o surgimento da Veja, que vai também trazer muito texto, mas trazer muitas fotos. E muitas revistas especializadas também, que vão trazer fotos de diversos temas. Acabando, então, a parte histórica aqui da nossa revisão, a gente vai ter justamente a questão, entender, então, trazer para o lado da própria câmera, como que a câmera funciona, as questões de ISO, de abertura e velocidade que vão cair na prova e que a gente viu na sala de aula. Então, como que a câmera funciona? Ela é uma forma de câmera escura, né, que justamente vai conseguir gravar a imagem invertida no fundo da câmera, seja no sensor, nas câmeras atuais, seja no filme, como eram nas câmeras antigas. E aí no filme, se a foto sair invertida, na revelação ela vai sair certa, e na câmera digital o próprio sensor ali já converte a imagem na imagem correta. Vimos as partes da câmera, então, o corpo, o obturador, diafragma, a objetiva, que são as lentes, né? O visor, a sapata, que é justamente o lugar onde você põe o flash, o botão disparador, o sensor e a tela de LCD. Então, falando aqui já de alguns componentes específicos, não vou falar muito do corpo, da câmera ou de outros elementos. Vou focar mais na velocidade, abertura e no ISO, porque são as coisas mais importantes e são o que vão ter questões na prova sobre isso. Então, temos a velocidade. A velocidade, então, gravem, é o tempo que o obturador, ou seja, tem uma portinha, uma janelinha dentro do corpo da câmera, é o tempo que essa portinha vai ficar aberta.
ela é representada por uma fração, que é sempre 1 sobre algum número, e esse 1 vai ser sempre 1 segundo. Então, se eu tenho 1 sobre 4.000, é 1 segundo dividido em 4.000 vezes, e a câmera vai abrir e fechar o obturador em uma dessas partes, né? 1 sobre 200. Então, é 1 segundo dividido em 200. Então, a câmera vai dividir aí 1 segundo em 200 partes, e uma dessas partes vai ser o tempo que o obturador fica aberto. Então, aqui é uma questão lógica. Quanto maior o número, menos tempo o obturador fica aberto, então mais rápida é a velocidade da câmera. Então, se eu tenho 1 sobre 4.000, que é a câmera que a gente trabalhou, é a velocidade máxima dela. 1 sobre 4.000 é uma velocidade muito rápida, justamente porque o tempo que a câmera vai ficar aberta, então o tempo que vai ficar entrando luz no sensor é muito rápido. Então aqui a gente vai ter o congelamento da imagem, né? A gente vai ter justamente uma imagem numa velocidade muito alta congelada, mas quanto menor o número da divisão, então, mais lento vai ser a fotografia, a velocidade da câmera, né? Mais luz vai entrar no sensor. Então, se eu tenho uma velocidade assim, 1 sobre 10 é uma velocidade muito lenta, 1 sobre 25, e aí já entra na questão dos segundos, 1 segundo, 2 segundos e até 30 segundos, que é o máximo automático que a câmera que a gente trabalhou faz. Então, falando das velocidades, então, a gente vai ter justamente a questão de se uma velocidade é alta, então ela pode transitar entre 1 sobre 250 a 1 sobre 8.000. Então, como eu falei, números altos, então 8.000 é uma velocidade muito alta, resultam em uma abertura muito rápida do obturador. Quais são as consequências disso? Pensem, se eu estou abrindo e fechando uma coisa muito rápido, está entrando muito pouca luz. Então, eu vou ter que compensar isso com outros fatores que eu posso mudar na câmera. Além de entrar pouca luz, eu vou ter o meu movimento congelado, porque como é muito rápido o abrir e fechar, não vai dar tempo para borrar a câmera e não vai dar tempo para o movimento continuar acontecendo e ficar borrado na foto. Vai ser aquela foto capturada ali no exato momento. Então, quando usamos isso? Em fotos de objetos se movimentando em alta velocidade, que eu quero congelar aquele momento. Como, por exemplo, esportes, fotografia de carro, fotografia de qualquer coisa que está em movimento. E aí, quanto mais rápido esse movimento que o objeto ou a pessoa está fazendo, então, mais rápido eu vou ter que usar, mais alta velocidade vai ter que ser para capturar justamente aquele momento ali na hora, para não ficar nada borrado. E aí uma velocidade alta, como entra pouca luz, eu vou ter que abrir o diafragma, por exemplo, ou aumentar o ISO para a foto não ficar muito escura. Velocidade média é uma velocidade, por exemplo, de 1 sobre 30 a 1 sobre 160, desculpa, né? E são velocidades meio termo, é muito, não raro, mas assim, muito específico o uso dessas velocidades, porque que a foto ela não fica captada, não mostra o congelamento do que está acontecendo, né? Mas também não fica uma foto tão lenta quanto uma velocidade menor, então fica uma foto meio que borrada. Pode ser uma foto que a gente tira foto, a gente captura algo em movimento nessas velocidades, e a intenção é justamente talvez mostrar a foto sair um pouquinho tremida, justamente para dar essa impressão de movimento, né? Então dá para a gente usar essa velocidade média, a gente só tem que pensar qual o melhor cenário para usá-la. Por fim, nós temos a velocidade baixa, então, né? Que são velocidades aí de 1 sobre 25 até segundos, então o obturador pode ficar horas aberto. Se você apertar lá e tem um mecanismo especial que você aperta e o obturador fica aberto indefinidamente até você apertar o botão de novo. Mas aí a gente tem que pensar que numa velocidade baixa, duas coisas.
Tá entrando muita luz, né? Porque então o obturador tá ficando aberto muito tempo. E aí eu vou ter, então, que balancear isso com outros aspectos da câmera. Se está entrando muita luz, eu tenho que fechar a abertura e eu tenho que usar um ISO menor, senão minha foto vai ficar muito clara. E segundo, como o obturador vai ficar muito tempo aberto, qualquer tremida na câmera, qualquer movimento, por micro movimento que seja, às vezes até o tremor do próprio corpo, né, da própria mão, vai poder borrar a sua foto. Então, o ideal é usar a câmera num lugar estável, ou num tripé, né, ou em cima de uma mesa, por exemplo, porque aí você vai ter justamente a câmera não vai tremer e sua foto não vai sair borrada. E a gente usa isso aqui, essa velocidade baixa, justamente quando a gente quer captar coisas que estão acontecendo num longo período de tempo, então o movimento das estrelas, o passar dos carros ali na rua. Quando eu quero fazer white painting, aquela fotografia que eu escrevo coisas, né, com uma coisa luminosa, com uma lanterna, com isqueiro, com algum ponto de luz, e aí eu deixo o obturador muito tempo aberto, porque ele vai capturar toda essa escrita. Falando aqui então da questão da abertura, já, né, a gente tem dentro da lente fica um mecanismo chamado diafragma, e esse mecanismo aí vai justamente também ser um círculo que abre e fecha, que vai justamente deixar uma quantidade de luz também entrar, uma quantidade determinada de luz entrar. Então, se eu tenho uma abertura muito aberta, vai entrar mais luz. Se eu tenho uma abertura fechada, vai entrar menos luz. Então, como eu vou saber o quanto de luz tem que entrar ou não? Como fala aqui, a melhor analogia é uma torneira. Quanto mais aberta essa torneira está, né, mais água vai escorrer por essa torneira. Então, se fecharmos a torneira, vai entrar menos água. Se eu abrir, vai entrar mais. Então, é a mesma coisa com a luz. Se eu tenho um diafragma muito aberto, eu vou ter muita luz entrando. Então, minha foto vai ficar muito clara. Eu tenho que balancear isso com a velocidade e com o ISO. Mas, se eu tenho uma abertura muito fechada, a minha foto vai entrar muito pouca luz e vai justamente entrar. Eu vou precisar balancear a velocidade e o ISO com isso para que minha foto não fique totalmente escura. E aí, como eu vou saber qual o tamanho do diafragma é o ideal? Aqui a gente tem que lembrar que é o contrário, é inversamente proporcional. Se eu tenho o diafragma, a abertura ele vai ser sempre dado pela equação F sobre X. Gravem essa equação. E o X vai ser sempre um número que vai variar, pode variar de 1.8 até 29, né? Que quanto maior esse número, então aqui que é proporcionalmente o contrário, quanto maior esse número, menor tá a minha abertura. Então, se eu tenho um número F sobre 29, 29 é um número muito alto. Então, se 29 é um número muito alto, quanto mais alto o número, mais fechado tá. Então, 29 está entrando muito pouca luz. Tá uma coisa bem pequena. E aí, justamente, você vai ter que balancear essa entrada de luz com outras variáveis. Agora, se eu tenho um número muito baixo, então eu tenho um número 1.8. A câmera que a gente trabalhou, ela não chegava a tanto. O máximo que ela chegou era 3.5. Então, se eu tenho um número muito baixo, 1.8, está muito aberto a lente. Então está entrando muita luz. Vou ter que balancear isso com
a velocidade ou o ISO, desculpa. Então gravem isso. Quanto maior o número na abertura, menos aberto tá. Aqui, lembrem assim, então, a velocidade, quanto maior o número, mais rápido é. Então, menos luz vai entrar. Aqui, quanto maior o número também, menos luz vai entrar também. Só que ele está mais fechado. É inversamente proporcional. Uma abertura 29 é muito mais fechada do que uma abertura 16, por exemplo. Então, quanto maior o número, menos luz vai entrar na sua foto. Nós falamos dos tipos de objetiva, né? Cada objetiva tem o que a gente vai chamar de distância focal, então, que é o quanto ela pode abrir, o quanto da cena ela pode captar. Então, uma objetiva, por exemplo, de 28 milímetros, ela vai ter um ângulo de visão muito maior, por exemplo, então, 75 graus, como a gente está vendo aqui, do que uma objetiva de 300 milímetros. 300 milímetros ela vai ter uma abertura de 8 graus apenas. Por fim, a terceira variável. Então, temos a velocidade, que já vimos, a abertura, que já vimos, temos o ISO. O ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Então, o ISO aí vai variar de 100 a, às vezes, 6.400 em algumas câmeras. Significa que quanto maior esse número, mais luz o meu sensor vai captar. Então, aqui, como no exemplo, um ISO 100, se eu tenho uma velocidade fixa, uma abertura fixa, e eu vou mudar o ISO. Um ISO 100, ele vai me dar, por exemplo, uma foto muito escura. Se eu mudar ele para 1600, mantendo a velocidade e mantendo a abertura a mesma, eu vou ter uma foto muito mais clara. Então, como eu falei nas aulas, professor, mas é muito fácil então tirar foto porque eu deixo a abertura e deixo a velocidade qualquer uma e eu mudo tudo o ISO que minha foto vai ficar ou mais clara ou mais escura. Não. A gente, no ISO, um ISO baixo, por exemplo, de 100, ele vai captar pouca luz, pode ficar uma foto mais escura, mas ele não tem ruído, ele é uma foto muito nítida. Agora, um ISO alto, vamos colocar aí 1600, 3200, já vai captar muita luz, então minha foto não vai correr o risco de ficar escura, mas ao mesmo tempo é uma foto que vai ficar com muito ruído, vai ficar uma foto com granulada, uma foto com aqueles pontinhos, como a gente consegue ver aqui, para quem está acompanhando isso no YouTube, vai ser aquela foto com pontinhos. Então, eu vou ter que aprender a regular o meu ISO para minha foto não ficar granulada, porque todo mundo quer fotos nítidas, né? Ninguém quer foto pixelada, foto granulada, a não ser que seja um efeito, um filtro, mas geralmente todo mundo quer uma foto bem tirada, uma foto com boa nitidez. Então, esses são os 3 elementos chaves da fotografia. Eles vão cair na prova, essas proporções. Então, fazendo um apanhado aqui de tudo que a gente viu até agora sobre essas 3 variáveis. Eu preciso controlar essas 3 variáveis porque justamente eu quero uma boa exposição nas minhas fotos, né? Então o que isso quer dizer? Eu quero uma foto que não é muito clara, mas também não quero uma foto que seja muito escura. Eu quero uma foto que seja perfeitamente balanceada a quantidade de luz que ela capta ali. Então, se uma foto estiver muito escura, ela é subexposta. A gente perde os detalhes nas sombras e nas áreas mais escuras da imagem. Se eu tenho uma foto muito clara, ela é uma foto, então, super exposta. Ela é uma foto que vai ficar muito clara, que vai ficar muito
Os detalhes vão se perder nas áreas que estão extremamente iluminadas. Então, é melhor eu tirar uma foto escura do que uma foto muito clara. Porque depois, na pós-produção, é muito mais fácil eu arrumar uma foto que está escura, muito mais fácil clarear, do que eu tirar uma foto que eu arrumar uma foto que está muito clara, né, que tem muito ponto de luz e esses detalhes se perderam nesses pontos de luz. É importante a gente entender a fazer a fotometria, que tem a ver com a exposição, né, justamente para que minha foto não saia muito clara ou muito escura, para que minha foto saia certinha. Como que eu vou fazer essa fotometria? Aqueles que pegaram a câmera comigo pelo menos uma vez, certamente viram um fotômetro, que é essa barra que vai visivelmente de -3 a +3. Né? Ela vai mais e menos do que +3 e -3, mas o que a gente consegue ver ali sem mexer nela é -3 e +3. Nessa barra ela vai ter um 0 no meio. E o ideal é que um pontinho, uma barrinha lá que vai aparecer embaixo da barra, ela fique no 0. Por quê? Se essa barrinha que ela anda, ela vai para o mais, minha foto vai ficar muito clara. Se ela for para o menos, minha foto vai ficar muito escura. Então o ideal é ela ficar no 0. E como que eu faço ela ficar no 0? Controlando as 3 variáveis, abertura, velocidade e ISO. Se eu colocar nas configurações corretas dessas 3, eu vou ter justamente a minha barrinha no 0, dizendo que a minha exposição está ideal, minha foto não vai ficar muito clara nem muito escura. Então, controlando esses 3 elementos chaves aí da fotografia, né, eu vou conseguir ter a exposição correta. Então, revisando. Porque assim, não tem uma regra para eu falar para vocês o tempo todo, tipo, vocês têm que usar essa configuração quando vocês estão tirando uma foto fora de casa, ou vocês têm que usar aquela configuração. Não tem um guia pré-determinado para situações. Foto dentro de casa é essa velocidade, é essa abertura. Não tem uma regrinha assim, mas tem indicações, né, que a gente pode fazer que vão ajudar vocês a entender melhor e ajudar se saírem melhor quando estão te fazendo a foto e vão garantir uma exposição melhor. Então, quais são essas leis que a gente pode falar? Primeiro, se eu estou usando uma velocidade baixa, todas essas leis, gente, vão ser leis proporcionais e vão ser leis lógicas. Então, pensem comigo. Eu estou usando uma velocidade baixa. Se eu estou usando uma velocidade baixa, o que significa? O obturador está ficando muito tempo aberto. Então, está entrando muita luz. Se está entrando muita luz, minha foto vai ficar muito clara. O que eu posso fazer para balancear isso? Eu posso ter um diafragma mais fechado, que vai entrar menos luz, ou um ISO mais baixo, ou as duas variáveis combinadas. Agora, o contrário. Se eu tenho uma velocidade muito alta, estou usando 1/4000, isso está entrando muita pouca luz. Então pensem, 1/4000 é uma velocidade que vai abrir e fechar imediatamente, a gente não consegue nem conceber essa velocidade. Então está entrando muito pouca luz, então minha foto vai ficar muito escura. Então eu posso usar um ISO alto, que vai captar mais luz, ou eu posso abrir o diafragma para entrar mais luz. Agora na questão da abertura, se eu tenho entrando com um diafragma fechado, né? Está entrando pouca luz, está fechada a minha torneira, não está entrando muita luz. A minha foto vai ficar escura, eu vou ter que compensar com a velocidade, então eu ponho uma velocidade baixa justamente para que o obturador fique mais tempo aberto
e aí entre mais luz, ou eu posso usar um ISO mais alto, né? Um ISO aí que vai captar mais luz. Se eu tenho um diafragma aberto, eu tenho um diafragma lá com uma abertura de 1.8, a abertura máxima está entrando muita luz, né? Como que eu faço? Minha foto vai ficar muito clara. O que eu posso balancear? Posso usar uma velocidade alta, então vai entrar menos luz, ou um ISO baixo para o sensor captar menos luz. E aí o ISO, que eu pessoalmente é o último, eu falei para muitos de vocês já, é o último elemento que eu mudo, que eu configuro, justamente porque eu quero a melhor foto, a foto com a melhor nitidez possível. Eu não quero ruído nenhum na minha foto. Eu quero minha foto nítida, bem focada, que eu possa ampliar, que não vai perder qualidade. E o ISO muda justamente a nitidez. Então, eu vou tentar mudar primeiro a abertura e a velocidade e trabalhar com um ISO mais baixo, um ISO 100, um ISO 200, para minha foto continuar nítida. Tento mudar a velocidade e a abertura. Não consegui, minha foto ainda está ficando muito escura, por exemplo, vou mudar então o ISO, mas mudo com cuidado para não também chegar num ISO 1600, 3200, que eu sei que vai me dar ruído. Mas aí eu preciso usar um ISO mais alto. Não tem, estou tirando a foto à noite num lugar, estou no meio do mato, não tem iluminação, não quero usar o flash, preciso usar um ISO alto. Tá bom, o que eu vou fazer então para minha foto não sair clara demais? Vou usar uma velocidade alta para entrar pouca luz e vou usar um diafragma fechado também para entrar pouca luz. Mas agora quero usar um ISO baixo, professor, quero minha foto nítida. Vou usar uma velocidade baixa para entrar mais luz, né? E vou usar um diafragma muito aberto para também entrar muita luz. Então, assim, tentem gravar essas proporções aqui, né? Essa lei que se eu tenho essa variável muito alta ou muito baixa, como que isso implica nas outras duas variáveis? Eu falo sempre que é muito lógico. Se eu estou com uma variável que está permitindo entrar muita luz, então eu estou com uma velocidade baixa, ou eu estou com um diafragma muito aberto, ou eu estou com isso muito alto, está entrando muita luz. O que eu tenho que fazer para balancear isso? Eu tenho que entrar menos luz. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a velocidade, eu posso diminuir a abertura do diafragma, ou eu posso diminuir o ISO. Por isso que eu falo que é muito lógico. É só você pensar, está entrando muita ou pouca luz? Ah, tá. Está entrando esse tanto de luz. Com esse tanto, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir ou fechar o diafragma, aumentar ou diminuir a velocidade, aumentar ou diminuir o ISO. É bem intuitivo. Eu acho que para aqueles que tiveram as aulas práticas comigo, vão conseguir perceber muito mais, porque falar na teoria é uma coisa, mas também perceber na prática é outra, é muito mais fácil. Gente, então é isso. Obrigado por acompanharem essa revisão nessas duas aulas. Eu sei que é muito material, mas assim, dicas para a prova. Vocês vão ter bastante tempo para fazer a prova. Não fiquem desesperados, não fiquem tensos porque a prova está muito fácil. Primeiro, material de consulta. A prova ia ser de consulta, né? Vai continuar sendo de consulta. Eu mandei os textos, eu vou reenviar os textos, os principais textos para vocês estudarem na prova, que são o resumo do Jorge Pedro Souza, de 30 páginas, sobre a história do fotojornalismo, e a apostila resumida de fotografia. Eu já mandei, eu vou reenviar esses textos, que são os principais para a prova, mas estudem os slides, estudem essas aulas, não sei se vocês estão fazendo no YouTube, ou estão fazendo em podcast, mas ouçam essas aulas, que tem aqui todo o material que vai cair na prova. Mas estudem principalmente aqueles dois textos que eu já falei. Quem chegou até aqui? Nas aulas dessa semana, então, para a turma da manhã, segunda e terça de manhã, das 8h30 às 9h40, eu vou estar disponível no Google Hangout. Eu vou mandar o link para vocês. Vou estar disponível para tirar eventuais dúvidas
pelo computador. Turma da noite, segunda e quarta à noite. Então eu vou estar disponível aí das 7h30 às 8h40. Entrem, eu vou mandar um link do Google Hangout para vocês nas aulas, nesses dias. Entrem para tirar qualquer dúvida da matéria que vai cair na prova, ou não, se quiserem tirar dúvida também de linguagem fotográfica, de composição fotográfica, que foi o que a gente viu depois que a gente saiu para quarentena, né? Não vão cair na prova esse conteúdo, não vai cair na prova esse conteúdo, mas podem tirar dúvidas também comigo nesses horários sobre esse conteúdo. Então é isso, gente. Vou mandar no YouTube, vou mandar como podcast. Quiserem tirar dúvida comigo também fora da aula, do horário de aula, podem tirar pelo WhatsApp, mensagem de voz, podem querer fazer um Google Hangout também comigo em outro horário, que não posso no horário da aula, tudo bem, só me avisem com antecedência antecedência de 1 hora, a gente marca, a gente entra e tira as dúvidas. Então é isso, boa prova. Não hesitem em me procurar e fiquem em casa quem pode. Logo a gente acaba com esse sofrimento de quarentena. Obrigado.